Iniciando o terceiro tópico que a gente tem aqui, os dispositivos em rede. Aquelas diversas camadas de rede de comunicação e aqueles diversos casos, se a gente voltar aqui, de como são entregues os pacotes, eles dependem de dispositivos com papéis diferentes no meio do caminho, como intermediários. Seria um dispositivo intermediário aqui que tem a camada de enlace, ou um dispositivo intermediário que tem até mesmo a camada de rede. Por isso mesmo, esse quadro aqui tem um resumo de quais as camadas são abrangidas por cada dispositivo. Se a gente olhar bem embaixo aqui, primeiro dispositivo e que é abrangido tanto pela exterior quanto pela outra, quanto pelo gateway aqui, essa é a interpretação desse quadro, que é um repetidor ou hub, ele está contido dentro de todos os outros dispositivos, mas ele pode existir sozinho também. Eu posso comprar um dispositivo que é só um hub ou um repetidor, ou eu posso comprar um dispositivo que é um switch, mas ele também faz papel de repetidor ou hub. Ele também faz papel do que está dentro, certo? Um roteador, ou switch camada 3, que é um dispositivo diferente. Ele também faz papel de bridge, também faz papel de repetidor. Um gateway também faz papel de todo mundo que está dentro dele. Mas imaginem que se faz outras funções também, ele é muito mais complexo. Então, o dispositivo mais complexo seria o gateway e o mais simples seria o repetidor ou hub aqui embaixo. Porque existe um bloquinho separado aqui que se chama hub passivo. Existe a possibilidade, se a gente lembrar da topologia de rede lá em barramento, em que não tenha nenhum dispositivo centralizador aqui, que seja simplesmente algo passivo, como um cabo mesmo. Eu conectar vários cabos de vários computadores juntos, talvez, dependendo do protocolo que eles utilizem, eles consigam se comunicar e, com a política de acesso, compartilhar o acesso àquele meio de comunicação e funcionar muito bem. Isso seria uma rede que nem precisaria ter nenhum dispositivo específico lá no meio, mas simplesmente o hardware, que é um cabo, não tem nenhum dispositivo envolvido. Por isso que ele está no quadradinho meio separado. Vamos abordar rapidamente aqui o que cada um deles faz. Espero que vocês tragam mais detalhes aí na parte da atividade que vai ficar para semana que vem. Um hub passivo ou um barramento. Ele é uma hub, é uma central de distribuição, então, né? E ele corresponde a um ponto físico de interconexão. Ele é dito passivo quando não tem nenhum dispositivo ativo no meio do caminho. Ele é simplesmente um ponto de acesso no qual todos transmitem, quem está conectado ali vai, de forma passiva, receber uma fração daquele sinal, o sinal vai ser propagado para todas as direções, e é um ponto em que, se vários dispositivos transmitirem ao mesmo tempo, pode ocorrer uma colisão. Quer dizer, como é um meio físico compartilhado por todo mundo, daqui a pouco se transmite ali e dois transmitem ao mesmo tempo e ocorre interferência entre eles e ninguém se entende nada. Por isso mesmo, esse dispositivo, esse hub passivo, ele inclusive podia estar até fora da parte da pilha de comunicação, conceitualmente, como a gente viu aqui em cima, porque ele não é nenhum dispositivo, ele é simplesmente um meio. É como se todo mundo estivesse acessando o mesmo meio de comunicação. Pegando como um exemplo em outra área completamente, imaginem várias pessoas paradas dentro de uma sala e todas elas podem falar. Usam o meio de comunicação do som, né, do ar como meio de propagação e usam a informação é transmitida como som. Então, um hub passivo é como se fosse uma sala e todo mundo pode falar ao mesmo tempo. Se nós não tivermos um protocolo estabelecendo que primeiro um fala, depois outro fala, várias pessoas vão falar ao mesmo tempo e ninguém vai se entender. É exatamente isso que um hub passivo exige. Mas, felizmente, os vários protocolos de comunicação também implementam políticas de acesso ao meio de comunicação. Que essas políticas de acesso são diversas, por exemplo, CSDMA, que é o primeiro se detecta quem está transmitindo e espera aquela pessoa parar de falar, ou aquele dispositivo parar de falar antes de tentar transmitir. Ou existe também outra política que é utilizada numa rede chamada Token Ring, que é uma rede em anel, em que cada dispositivo vai poder transmitir depois dele receber um pacote especial, que é o tal token, que é como se fosse uma analogia àquele bastão. Alguém já ouviu falar de grupos em que, às vezes de crianças até, tem um bastão e quem tem o bastão pode falar. Então, se outra pessoa quer pedir a palavra, ela recebe o bastão e ela fala, enquanto ela estiver com o bastão. Ela passa adiante para uma terceira pessoa, a outra pessoa vai poder falar.
Basicamente, o funcionamento é uma política diferente, é um pacote especial que ele é enviado de um computador para o outro, dos vários que fazem parte do anel, e somente quem teve a permissão concedida por ter recebido aquele pacote especial vai falar, e em seguida ele vai passar o pacote especial para o outro computador seguinte no anel. E se ele não quiser falar, ele simplesmente vai passar o pacote adiante de novo, o pacote especial, dizendo que ele não vai falar naquele momento, passa o direito de falar para o próximo. Ao contrário desse hub o passivo aí, também existe a possibilidade de dispositivos hubs ou repetidores ativos, que aí são os mais comuns. Se a gente for comprar um hub por aí, um dispositivo hub, é um dispositivo pequenininho para conexão em cabos Ethernet, por exemplo, ele vai ter ali dentro um dispositivo que regenera e retransmite os bits recebidos. Mas ele não interpreta nada. Ele corresponde exatamente a esse caso de entrega aqui, em que aparentemente não tem ninguém no meio do caminho. Porque afinal, esse cara ele só aumenta a máxima distância de transmissão entre o transmissor e o receptor numa rede local, porque ele pega cada bit e simplesmente amplifica aquele sinal. Ele não interpreta o que tem dentro do frame, ele não interpreta o que tem dentro do datagrama, ele não sabe mais nada. Ele pode ser um dispositivo quase analógico. Ele atua na camada física da pilha de comunicação, que é ele só pega os sinais elétricos ou ópticos, depende da natureza dele, sinais elétricos, um hub Ethernet, e amplifica e transmite para todas as outras portas. Se eu mando um pacote para a rede, tem 8 portas, um hub, ele vai amplificar aquele sinal e transmitir para as outras 7. Só simples assim. Ainda assim, por ele não salvar nenhuma informação e não controlar nenhuma temporização, um hub ele não tem uma política de acesso, nada intermediária dentro dele, ele simplesmente retransmite os pacotes, ainda pode ocorrer uma colisão. Porque dois dispositivos que estão se comunicando, que por um acaso olharam e viram que não tinha ninguém transmitindo e começaram a transmissão, eles não sabem o que está acontecendo do outro lado, eles podem começar a transmissão ao mesmo tempo e gerar uma colisão, que é múltiplos dispositivos transmitindo ao mesmo tempo e não vão ter sucesso aí na comunicação, mas o hub ou o repetidor ele não gerencia isso. Ele só amplifica e retransmite os sinais. Quando um dispositivo tipo bridge ou ponte, ele tem já uma função mais avançada em que esses dois tipos de dispositivos eles são o exemplificado nesse caso, em que eles entendem a regra de comunicação na camada de enlace. Então eles vão receber os pacotes e vão guardar numa memória pequena, intermediária, durante um tempo curto o pacote, porque eles vão receber o pacote inteiro e eles vão interpretar os endereços físicos de origem e destino e vão saber para onde enviar esses pacotes. Então, um dispositivo tipo bridge ou ponte, ele conecta dois ou mais segmentos de uma rede. São partes separadas de uma rede, mas ainda assim são partes de uma mesma rede local. Ele conhece, então, tanto a camada física, ele entende os níveis de tensão e corrente e interpreta os bits recebidos, mas também conhece a camada de enlace de dados, porque ele já consegue interpretar aquele frame. Então ele faz tudo o que acontece embaixo, ele regenera os bits da mesma forma que um repetidor faria, ele interpreta os dados contidos nos frames, mas ele só conhece a rede local, porque ele só conhece o frame, ele só conhece o que tem, o endereço físico de origem e destino. O papel dele exige que ele saiba quais dispositivos estão ligados em cada porta dele, do próprio endereço físico dele. E ele faz isso por meio de um processo de aprendizado em que ele vai observando os pacotes que vão trafegando. E toda vez que vem um pacote de uma interface, ele olha o endereço de origem e diz, tá, eu sei que esse dispositivo, esse endereço físico está nessa porta. Para saber para onde enviar os pacotes endereçados para aqueles endereços físicos depois. Ele tem essa capacidade, então, de analisar os frames e retransmite só o que for necessário. Então, ele consegue analisar o frame, ele analisa o endereço físico, origem e destino, e ele monta uma espécie de tabela que diz em qual porta está ligado cada dispositivo. Mas, de novo, esses dois dispositivos, bridge ou ponte, e também switch camada 2, eles só conhecem redes locais. Para não ser repetitivo, o switch da camada 2 ele também conhece uma rede local, só que ele tem muitas portas. E, em geral, os roteadores que a gente tem em casa, que a gente chama de roteador aí, internet, que tem várias portas, eles implementam um switch camada 2 internamente.
Ou seja, ele também regenera os bits recebidos, ele também interpreta os dados contidos nos frames, ele também conhece os endereços físicos de todo mundo localmente. Como o switch camada 2 ele tem mais do que duas portas, como uma bridge teria, uma ponte simples, ele pode ter 4 portas, 8, 16, 32 ou 48 portas até mais. Ele mantém tabelas enormes aí, conhecendo todos os dispositivos que estão na rede local pelos seus endereços físicos, e ele vai conseguir encaminhar o pacote, como eu falei aqui sobre possibilidade de encaminhar para outras rotas. E quando um pacote não é tipo broadcast, ele vai encaminhar exatamente somente para a saída na qual aquele dispositivo está localizado. Ele não vai encaminhar para um monte de lugares. Se fosse um hub passivo, ele retransmitiria o pacote para todas as portas e deixa o pessoal se virar na rede e ver quem identificar que é seu pacote que fique com ele. Mas todos recebem cópias. O switch não. Ele já tem característica de entender quem está em cada uma das suas portas conectadas, ele vai encaminhar o pacote só para aquela porta. Então ele é muito mais eficiente no sentido de que ele não causa todos os dispositivos a ficarem recebendo um monte de pacotes desnecessariamente, porque ele internamente já faz o julgamento de quem é o destino correto. A não ser no caso dos broadcasts, que ele vai repassar aqueles que são broadcast para todas as portas, menos a porta de onde veio o pacote, porque ela entra por uma porta e sai por muitas outras. Nesse caso, como ele tem que receber os pacotes e montar o frame inteiro antes de retransmitir, para ele conseguir interpretar os dados que estão dentro, somente do cabeçalho da camada de enlace, na verdade, cada uma das portas ela vira um domínio de colisão separado. O que significa isso? Como o switch ele monta, ele recebe os frames, interpreta os bits e guarda na memória temporariamente, ele organiza todos os frames, ele acaba por tendo que ter uma memória separada e tendo que interpretar os dados separados de todas as portas. Ele poderia receber, teoricamente, um pacote de cada porta, simultaneamente, num determinado momento, e guardar todos eles por uma fração de milissegundo lá, antes de enviar para o local correto. Vejam, todos os dispositivos puderam transmitir ao mesmo tempo e não gerou uma colisão. Isso é ótimo, porque uma rede montada baseada no switch, ela vai ter muito menos colisões e muito maior desempenho observado por cada um dos dispositivos, muito maior desempenho global também. No entanto, isso vai criar uma maior latência, porque somem aí vários switches pelo qual ele vai passando, poucos milissegundos que cada um fique com o pacote guardado, espere um pouquinho, vai criar uma certa latência na rede, vai dar um determinado atraso no envio. Mas ainda assim, por ele não gerar colisões, isso pode ser muito benéfico para a rede. Porque afinal, nunca dois dispositivos vão transmitir simultaneamente e ter necessidade de ter uma política de retransmissão. Porque não tem colisões. Pensem também que o switch vai ser então um dispositivo muito mais complexo. Por isso que o switch é bastante mais caro do que um hub ou repetidor comum. Favorece então o aumento do desempenho por zerar o número de colisões numa rede. Hubs e switches podem ser interconectados entre eles, porque apesar de ter uma lógica interna de funcionamento diferente, ainda assim eles podem interoperar. Existe a possibilidade, e muitos dos switches hoje em dia implementam isso, que é criar redes locais virtuais. E a gente vai voltar mais a isso adiante. Mas que são, apesar de um switch ter N portas e muitos dispositivos diferentes conectados, é possível fragmentar e dividir como se fossem pequenas redes locais separadas. E por isso, redes locais virtuais, porque apesar dos cabos estarem ligados todos no mesmo dispositivo fisicamente, virtualmente ele cria partes de rede separadas. E essas partes de rede fazem com que os broadcasts daqueles, lembram dos broadcasts? Eles não circulem de uma para outra. Então diminui um monte o tráfego dessas informações de broadcast. E também tem até uma questão de que segurança. Não, os dados não vão trafegar de uma rede para o outro e alguém que seja ligado numa VLAN nunca vai receber pacotes que não seriam endereçados àquela própria rede dele. Ele não requer, então, separadamente conectar cabos ou concentradores, no caso hubs ou switches separados. Isso pode ser uma economia e ela é toda configurada por meio de software. Então você pode mudar a distribuição dos dispositivos de uma rede para outra, simplesmente entrando e acessando a configuração dele, sem necessariamente ir lá e botar vários switches separados e trocar um cabo, algo assim. Permite também o isolamento entre os usuários, por isso eu falei da questão de segurança.
entre eles. Você pode ter uma rede que é só utilizada, por exemplo, pelos visitantes e outra rede utilizada para quem realmente trabalha no local. E o visitante tem muito mais chance de ser um intruso e ser um problema de segurança do que alguém que está trabalhando ali mesmo. Ou isolar cada um dos usuários numa rede local virtual separada, para que ele não veja os outros usuários e reduz ainda mais a questão de segurança. Mas todos esses dispositivos que a gente comentou até aqui, eles atuam então somente na rede local, vendo os endereços físicos uns dos outros. Um dispositivo roteador, agora não estou falando do que vocês têm aí, o que a gente tem aqui em casa, que a gente chama de roteador, mas um roteador do ponto de vista formal mesmo, é um dispositivo que já opera nas 3 camadas inferiores da pilha TCP/IP. Ele entende e faz tudo que o hub, o repetidor faziam, ele entende e faz tudo que um switch faria, e ele também entende e faz tarefas da camada de rede. Por isso, ele regenera os bits também, e interpreta os bits, ele monta o frame, interpreta o que está contido no frame, e ele também interpreta os dados contidos no datagrama IP, a camada de rede. Esse dispositivo ele pode ser usado para conectar então mais do que uma rede, ou redes locais diferentes. Se vocês observarem bem o que a gente chama de roteador que a gente tem em casa, conecta a nossa rede local dentro da nossa casa com uma rede externa que pertence à operadora de serviço, ou fornecedora de acesso à internet para nós, que não deixa de ser outra rede. Então ele realmente faz esse papel de roteador. Ou seja, ele conecta as redes locais em redes tipo WAN, Wide Area Network, são redes maiores, no qual vários dispositivos conectam diferentes redes nela. Por ele entender o pacote IP, o datagrama IP, então ele tem que interpretar os endereços lógicos, que é aquele endereço de origem e endereço de destino, para determinar realmente qual destino no pacote é a melhor rota que pode ser enviada. Lembrem que eu falei que o switch ele mantinha uma pequena tabela que conhecia os endereços físicos de todos os dispositivos localmente naquela rede. Ótimo. Um roteador vai fazer a mesma coisa, ele vai ter que conhecer também os endereços físicos dos dois dispositivos que estão numa rede física e outra rede física, porque afinal ele também tem que processar os frames, entender o que tem dentro de um frame. Mas ao interpretar esses endereços de origem e IP de origem e destino, não adianta ele manter uma tabela com uma quantidade enorme de endereços de IP de origem e destino, porque os endereços IP de origem e destino, eles são bilhões ou trilhões de endereços, porque a internet é muito grande. Por isso as tabelas da qual ele mantém, elas analisam só aquela parte que eu comentei como sendo a parte mais significativa ou menos significativa dos endereços. Quando eu exemplifiquei aqui, eu disse, olha, você olha os mais à esquerda para dizer a qual rede pertence o dispositivo e as mais à direita para dizer qual o dispositivo em si. Então o roteador, ele analisa as partes mais significantes, ou mais à esquerda lá, para saber mais ou menos para que direção enviar o pacote. E ele vai dinamicamente reconhecendo essas rotas de acordo com que os outros roteadores que estão próximos dele, que estão em outras redes, vão enviando pacotes para ajuste de rotas aí. Em geral, isso é feito automaticamente, mas também se pode fixar uma tabela de roteamento nele. No caso de uma alteração da topologia de rede, rompeu um enlace de comunicação ou se trocou um dispositivo no meio do caminho, a própria concepção do uso do protocolo na internet requer que elas se reconfigurem e se reentendam para que os pacotes sigam sendo entregues de uma forma confiável, mas por outro caminho. Então, um ajuste dinâmico aí é importante até mesmo para isso. Torna a rede muito mais confiável. Quando cai uma conexão por um lado, você talvez tenha uma conexão por outro. E se restabeleça aquela link de comunicação. Se vocês lembrarem, numa aula anterior, a gente viu aquela rede lá do que é a RNP, que é a rede na qual a FCM está conectada e que tem vários caminhos possíveis para chegar a um determinado destino. Quem escolhe por qual caminho enviar um determinado pacote é um roteador no meio do caminho, ou vários roteadores pelo qual o pacote vai passando. Agora, vejam uma coisa aqui, lá no diagrama que a gente começou. O roteador, a bridge ou ponte e switch camada 2 estavam como funções similares. Também o roteador ou switch de camada 3 tem funções similares aqui, por isso estão na mesma camada.
Então, como vocês podem imaginar aqui, um switch de camada 3, ele faz todas as funções que o roteador faz. Só que ele tem mais portas. Então, vamos ensinar um switch de camada 3, em que um switch de camada 3 é como se fosse um grande roteador, que ele tem muitas portas, e cada porta tem uma política diferente. Em cada porta, ele sabe quais os dispositivos ou qual faixa de endereços IPs estão naquela porta para ele definir aquela rota. Para ele definir quando algum pacote vai naquela rota. Da mesma forma que quando ele receber um pacote daquela mesma rota, ele vai analisar o endereço de destino e vai decidir outro caminho para o qual vai o destino. Esse dispositivo, a gente pode imaginar, ele é muito mais complexo e muito mais capaz do que o switch de camada 2 que estava lá em cima. O switch de camada 2 ele só via as redes locais. Esse aqui, ele entende a camada de rede, então ele entende como roteamento a nível muito mais alto, uma complexidade muito mais alta. Interpretar um datagrama IP, que tem aquele endereço lógico lá, ele é muito mais complexo do que interpretar simplesmente o frame que tem um endereço físico local. E por último, a gente tem um dispositivo que engloba tudo que todo mundo faz embaixo antes. E que muitas vezes ele pode não ser só um dispositivo dedicado, mas ele pode ser um próprio computador. O computador pode ser programado para ter essa função de gateway. Um gateway ele tem toda aquela função de interpretar os frames, ele tem a capacidade também de realizar roteamento de datagramas IP. Ele também entende aquelas rotas de IP de um lado e do outro, mas ele também entende vários protocolos na camada de transporte, que pode ser aquele protocolo de hipertexto, DNS, FTP, outros protocolos aí e modos de utilização da rede, né, que pertencem mais à camada de aplicação e camada de transporte. Por entender essa questão dessa camada também, então se podem aplicar filtros, por exemplo, para determinados tipos de serviço, dependendo do que a camada de transporte utiliza. Lembra que o endereçamento na camada de transporte ele tinha um nome de portas lá? Port e número? Serviços diferentes usam portas diferentes, então ele pode olhar para isso e filtrar determinados serviços. Ele pode realizar tarefa de bloqueio e até, em algum sentido, isso pode ser utilizado para meio de segurança. Se eu quero que os dispositivos de uma rede local estão de um lado aqui, só consigam utilizar a internet, não usem bate-papo, não, só consigam navegar a internet tipo hipertexto, HTTP, HTTPS. Não consigam utilizar Messenger, Skype, não consigam utilizar outros serviços, eu posso criar uma regra aqui no gateway no meio do caminho, dizendo que determinadas portas não podem ser utilizadas. Então, alguns serviços não vão conseguir passar através dessa rede para dentro e para fora. Também ele pode bloquear para que determinados tipos de pacotes vindo da rede externa, dependendo das políticas de tipo de porta que eles utilizem, não possam ser enviados para a camada de dentro. Ou, quando forem recebidos, eles serem direcionados para outro local. Ou sejam descartados simplesmente. Então, por entender também a camada de transporte, o gateway, ele é muito mais complexo do que os dispositivos de baixo. Ele tem que entender minimamente o protocolo UDP e o protocolo TCP. E ele vai fazer essa gerência entre a interconexão entre uma rede externa e uma rede interna, porque, afinal, ele também entende a camada de rede, mas ele também pode implementar políticas de acordo com o tipo de aplicação que utiliza, olhando o endereçamento que ocorre na camada de transporte, que é o endereçamento local pertencente a cada máquina. A gente viu que na camada de transporte, aquele endereçamento por meio de portas, ele identificava se quando um pacote é recebido, ele vai ser enviado para o navegador, ele vai ser enviado para o software que faz download de arquivos, se ele pertence ao Messenger, ao Skype, o Google Meet aqui dentro do meu computador, né? Então, esse tipo de política de acesso pode ser realizada ou pode ser filtrada num dispositivo tipo gateway. Em geral, o que a gente chama de roteador em casa, ele também permite implementar regras que se selecionam portas ou faixas de portas que podem operar ou não. Portanto, esse dispositivo que a gente tem em casa, ele tem o papel de um repetidor, que ele faz naturalmente, porque ele regenera as informações. Ele tem o papel de switch, porque ele roteia da rede local. Ele tem o papel de roteador, de fato, como é o nome que a gente usualmente tem aí também. Ele também entende a camada de rede, envia e escolhe para onde enviar determinados pacotes. E ele implementa certas funções de gateway dentro dele.
Então, se a gente quisesse chamar isso que a gente tem em casa de roteador de uma forma mais correta e formal, a gente poderia chamar ele de gateway ou de switch minimamente, tendo as mesmas, tanta precisão quanto quando a gente chama ele de roteador. A gente também poderia chamar de switch ou de gateway, mas gateway é mais abrangente que tudo, então seria a nomenclatura preferida aí.